Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 91, dia 25 de outubro de 2023. Lugares de honra. Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando, porra, alguém fores convidados a bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, e a ele te diga: dá um lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que tiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquilo que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também aos que tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas 14, 7, 14. Vamos primeiro aprender com esses versículos o valor da humildade. Esta é uma lição que nosso Senhor ensina de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele aconselha aqueles que são convidados a um casamento a sentar-se no lugar mais baixo. Em segundo lugar, ele confirma seu conselho declarando um grande princípio, que frequentemente saia de seus lábios: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A humildade pode muito bem ser chamada de rainha das graças cristãs. Conhecer nossa própria pecaminosidade e fraqueza é sentir nossa necessidade de Cristo. É o começo da religião salvadora. A humildade é uma graça que sempre foi uma característica distintiva no caráter dos santos mais santos de todas as épocas. Abraão e Moisés, e Jó e Davi, e Daniel e Paulo eram todos homens eminentemente humildes. Acima de tudo, a humildade é uma graça ao alcance de todo verdadeiro cristão. Todos não têm dinheiro para doar. Nem todos têm tempo e oportunidades para trabalhar diretamente para Cristo. Nem todos têm o dom da fala e do conhecimento para fazer o bem no mundo. Mas todos os homens convertidos devem trabalhar para adornar com humildade a doutrina que professam. Se eles não podem fazer mais nada, eles podem se esforçar para ser humildes. Você quer conhecer a raiz e a fonte da humildade? Uma palavra descreve. A raiz da humildade é o conhecimento correto. A pessoa que realmente conhece a si mesmo e seu próprio coração, que conhece a Deus e sua infinita majestade e santidade, que conhece Cristo e o preço pelo qual ele foi redimido. Essa pessoa nunca será uma pessoa orgulhosa. Ele se considerará como Jacó, indigno da menor de todas as misericórdias de Deus. Ele dirá de si mesmo como Jó: sou vil. Ele gritará como Paulo: eu sou o principal dos pecadores. Ele considerará os outros melhores do que ele mesmo. Filipenses 2:3. A ignorância, nada além de pura ignorância de si mesmos, de Deus e de Cristo, é o verdadeiro segredo do orgulho. Dessa miserável autoignorância, possamos orar diariamente para sermos libertados. A pessoa sábia conhece a si mesmo e não encontrará nada dentro de si para deixá-la orgulhosa. Aprendamos em segundo lugar com esses versículos o dever de cuidar dos pobres. Nosso Senhor ensina esta lição de uma maneira particular. Ele diz ao fariseu que o convidou para sua festa
que quando ele fez um jantar ou uma ceia, ele não deveria convidar seus amigos, parentes ou vizinhos ricos. Pelo contrário, ele diz: quando você fizer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O preceito contido nestas palavras deve evidentemente ser interpretado com consideração e limitação. É certo que Nosso Senhor não pretendia proibir os homens de mostrar a hospitalidade a seus parentes e amigos. É certo que ele não pretendia encorajar um gasto inútil e profuso de dinheiro para dar aos pobres. Interpretar a passagem desta maneira a faria contradizer outras escrituras claras. Tais interpretações não podem estar corretas, mas quando dizemos isso, não devemos esquecer que a passagem contém uma lição profunda e importante. Devemos ter cuidados para não limitar e qualificar essa lição até que a tenhamos reduzido e refinado em nada. A lição da passagem é clara e distinta. O Senhor Jesus deseja que cuidemos de nossos irmãos mais pobres e os ajudemos de acordo com o nosso poder. Ele quer que saibamos que é um dever solene nunca negligenciar os pobres, mas ajudá-los e aliviá-los em seu tempo de necessidade. Deixe a lição desta passagem penetrar profundamente em nossos corações. Nunca deixarás de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: abra bem a mão para o seu irmão, para o necessitado e para o pobre em sua terra. Deuteronômio 15, 11. Uma pequena ajuda conferida aos pobres judiciosamente e na hora certa, muitas vezes aumentará imensamente sua felicidade, tirará imensamente de seus cuidados e promoverá bons sentimentos entre classe e classe na sociedade. É a vontade de Cristo que todo o seu povo tenha os meios, esteja disposto e pronto para ajudar os pobres. Esse espírito mesquinho e calculista que leva algumas pessoas a falar de casa de trabalho é condenar toda a caridade para com os pobres. É extremamente contrário à mente de Cristo. Há uma razão pela qual Nosso Senhor declara que Ele dirá aos ímpios no dia do julgamento: tive fome e você não me deu comida. Eu estava com sede e você não me deu nada para beber. Há uma razão pela qual Paulo escreve aos Gálatas: tudo o que eles pediram foi que continuássemos a nos lembrar dos pobres. Exatamente o que eu estava ansioso para fazer. Mateus 25, 42, Gálatas 2, 10. Vamos aprender por último, com esses versículos, a grande importância de aguardar a ressurreição dos mortos. Esta lição se destaca de maneira marcante na linguagem usada por Nosso Senhor sobre o assunto, de mostrar caridade para com os pobres. Ele diz ao fariseu que o acolheu: os pobres não podem retribuir você. Você será reembolsado na ressurreição dos justos. Há uma ressurreição após a morte. Que isso nunca seja esquecido. A vida que vivemos aqui na carne não é tudo. O mundo visível ao nosso redor não é o único mundo com o qual temos que lidar. Nem tudo acabou quando o último suspiro é dado, e homens e mulheres são levados para seu longo lar na sepultura. A trombeta um dia soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Todos os que estão nas sepulturas ouvirão a voz de Cristo e sairão. Aqueles que fizeram bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Esta é uma das grandes verdades fundamentais da religião cristã. Agarremos-nos a ela com firmeza e nunca a soltemos. Esforcemos-nos para viver como homens e mulheres que acreditam na ressurreição e na vida futura e desejam estar sempre prontos para o mundo eterno. Assim vivendo, esperamos a morte com calma. Sentiremos que resta alguma porção melhor para nós além da sepultura. Assim vivendo, aceitaremos pacientemente tudo o que temos de suportar neste mundo.
provações, perdas, decepções, ingratidão nos afetarão um pouco. Não buscaremos nossa recompensa aqui neste pobre mundo. Sentiremos que tudo será retificado um dia e que o juiz de toda a terra fará o que é certo. Gênesis 18, 25. Mas como podemos suportar o pensamento de uma ressurreição sem medo? O que nos permitirá esperar um mundo vindouro sem alarme? Nada pode fazer isso a não ser a fé em Cristo. Crendo nele, não temos nada a temer. Nossos pecados não aparecerão contra nós. As exigências da lei de Deus serão completamente satisfeitas. Permaneceremos firmes no grande dia e ninguém lançará nada contra nós. Romanos 8:33. Homens mundanos como Félix podem muito bem tremer quando pensam em uma ressurreição, mas os crentes, como Paulo, podem se alegrar. Amém. Tem continuação. Senhor, graças te damos, ó Deus, porque nós nos alegramos no Senhor Jesus Cristo, pela salvação dada a nós naquela cruz do Calvário. Amém, Senhor, e amém.